Pessoal, boa noite. A gente está aqui hoje para iniciar esses podcasts que vão ser muito interessantes com colegas radiologistas que estão aqui nos Estados Unidos e vão compartilhar com a gente a trajetória deles. Aqui nós temos hoje o meu grande amigo Tiago Carvalho, que Olá. foi muito legal ele aceitar participar. A história minha do Tiago é longa, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, mas a gente vai focar principalmente em qual é a trajetória do Tiago, tudo que ele fez antes de estar aqui hoje. Só dando uma introdução, o Tiago fez a faculdade de medicina na Unicamp e também a radiologia na Unicamp, trabalhou no Brasil e hoje está aqui em Boston. Tiago, conta pra gente dessa sua carreira e onde é que você está hoje. Claro, oi, olá, tudo bem, todo mundo aí? Um prazer estar aqui, obrigado, viu, Jade, pelo convite. Basicamente, né, depois que eu terminei meu treinamento na radiologia no Brasil e tal, trabalhei como radiologista geral, né? E aí, depois de um tempo, eu percebi que eu queria aprofundar meu treinamento, né? Depois que eu fui trabalhando, que aí você meio que vai perdendo contato com o que tem de ponta, né? Você não fica lendo tipo artigo todo dia. Sim. Não que eu leio artigo todo dia hoje, mas é melhor aqui, entendeu? Aí eu pesquisei, eu comecei a pesquisar como é que eu poderia fazer o treinamento, onde que eu poderia ir. Eu sempre falei inglês, acho que decentemente. E aí eu fui pesquisar e apareceu a oportunidade do Canadá, né? O Canadá, o interessante da parte do Canadá é que você pode fazer fellowship lá depois que você forma, se eles aceitam estrangeiros, e aí você pode escolher uma área e você especializa lá, é bem legal. E não precisa fazer prova, não precisa fazer prova, você só manda currículo e carta de recomendação. Sim. Então é mais simples nesse sentido, né? Só que aí eu fui para o Canadá, né, e eu fiz um ano de body imaging lá no Canadá. Só que aí nesse processo, eu querendo ficar depois no Canadá, porque eu queria atuar e ficar, não só voltar depois de um ano. Eu pensei em fazer residência lá. Só que o material que eles usam é o eWorld, é o Anki, são os materiais daqui. Aí acabei que eu tive contato com os materiais daqui dos Estados Unidos. E eu falei, mano, já que eu estou estudando muito, eu acabei começando a fazer o STEP por causa disso. Foi mais ou menos isso. E é engraçado falares isso tudo, porque isso me lembra lá do passado, quando tu ainda estavas nessa tua convicção do Canadá. Só dando assim, um contexto, quando eu e o Thiago nos conhecemos, nós estávamos estudando para o Step 1, né, ao mesmo tempo. Não nos conhecíamos pessoalmente, né, mas todo mundo vai criando grupinhos, conseguindo os famosos study buddies, e aí nós nos tornamos study buddies nessa época. Enfim. Verdade. Mas, Thiago, eu queria só voltar um pouquinho numa coisa. Então, você falou que cogitou inicialmente para o Canadá, né? Mas hoje em dia você não está no Canadá, não. Né? Onde é que você está atualmente? Onde é que essa jornada toda te levou hoje? Tá, então, basicamente, eu fiz um ano de body imaging no Canadá e o Canadá é um país muito legal de morar, só que a parte de ir para médico que quer ficar lá depois, através de fellowship, não de residência, tá? De fellowship, é bem complicado a burocracia para conseguir a licença. Foi isso a principal coisa que me fez pensar fora do Canadá. E como eu já tinha os steps, como eu acabei de falar, eu comecei a ver possibilidades aqui, porque aí na época, eu já tinha começado alguns vídeos de algumas pessoas brasileiras que estavam aqui explicando como era. E o mercado aqui nos Estados Unidos é muito bom para radiologista, muito bom. Então, aqui é muito mais fácil você depois... Aqui, o principal que a gente vai falar bastante hoje é que quando você faz 4 anos de fellowships, você consegue ter a sua licença depois desses anos, prestar a prova de título, e a inserção no mercado de trabalho é muito possível, muito tranquila de fazer, né? Então, é isso. Então, eu estava no Canadá e depois apareceu uma oportunidade no Brigham Women's Hospital, que é um dos hospitais de Harvard, para fazer imagem cardiovascular, né? Então, aí eu já tinha as provas prontas, aí um hoje grande amigo meu, o Bruno Lima, ele estava fazendo o fellow de cardiologia no Brigham, daí ele falou, olha, tem uma vaga aqui, ele mandou para uns brasileiros, para uns grupos, que a gente sempre se ajuda, né, tem esses grupos de brasileiros. Aí eu estava tudo pronto, daí eu fui entrevistar e deu certo. E aí eu estou aqui faz 3 anos.
Aí você vai me guiando aí já de que você quer saber, tá bom? Sim, com certeza. E aproveitando, né, para mandar um abraço para o Bruno Lima, que teve uma importância muito grande na carreira de muitas pessoas, inclusive na minha, quando eu estava estudando também, me deu um conselho importante para eu estudar um pouco mais antes de começar a fazer estágios. Então, mostra a importância de ter pessoas que já passaram pelo processo, que já conhecem esse caminho, né, essa trajetória, nos guiando, nos mostrando oportunidades, enfim. É muito, muito engraçado isso. Mas então, Thiago, também, assim, quando você estava lá no Canadá, quando você decidiu que viria para cá, enfim, mudou a ideia do Canadá. Quais foram, assim, os maiores medos quando você começou a cogitar fazer esta via alternativa aqui nos Estados Unidos? Perfeito, isso é importante pra caramba, gente. A vida alternativa é assim, você precisa ter 4 anos de treinamento, tá? Aí tem em várias combinações. Então, você pode começar fazendo pesquisa por 1 ano, que a gente chama de Research Fellow. A Jade é a melhor pessoa para explicar um dia para vocês, porque ela fez isso, tá? Também, mas 1 ano, o primeiro ano pode ser de Research Fellow. Aí, os outros 3 anos pode ser uma combinação de fellow clínico, que é o fellow que a gente atende os pacientes, presta atendimento aos pacientes, ou até mesmo faz 1 ano de fellow clínico e aí você já vira attending, né, contratado, que atendem o médico contratado já, e você termina o pathway como attending, né? Aí, nesse meio tempo, ao final do 3º ano de treinamento, você presta a prova de título, o estudo. É o que eu estou fazendo agora, inclusive, minha prova de título é em junho, estou estudando que nem um doido, mas vai dar tudo certo. Com certeza. E então, é isso. E aí depois, quando vai chegando no 4º ano, você tem que começar a procurar emprego. Então, o medo, qual que é o medo nesse processo? Você fala, caramba, e se eu conseguir um fellow no 1º ano e o 2º ano eu prestar e ninguém me aceitar? Eu tenho que voltar? Então, esse é um medo comum. Então, o que acontece? Tem 2 grupos de hospitais aqui. Gente, tem fellow em tudo quanto é lugar, no país inteiro, tá? Você pode procurar no Google, juro, Google, você vai ver Fellowship Radiology e tal, na área que você quer. Você vai achar fellow no país inteiro. Aí você vai ver que, por exemplo, na Universidade de Washington, na BU, eu acho que em DC também, enfim, vários lugares eles oferecem o bloco dos 4 anos inteiros de uma vez, tá? E aí você entrevista com as 4 divisões, áreas que você tem interesse, logo de uma vez, direto. E aí, só se todas falarem, ok, gostamos de você, todo mundo gosta, aí ele já te oferece o contrato, tudo certo. Esse é o mais, parece inicialmente mais seguro, né? Porque você fala, pô, eu vou mudar para os Estados Unidos e já estou com 4 anos garantido. Né? E realmente, é a opção mais segura. Só que na prática, o que acontece é que tem um monte de outras instituições, Harvard inclusive, tá? Que tem um monte de gente que faz o Alternate Pathway. E a gente tem que conquistar o Fellow ano após ano. E tá tudo bem, porque tem várias vagas de Fellow e ninguém vai te deixar na mão, assim. Se você for proativo e prestar atenção nos deadlines e aplicar, ou seja, mandar seus documentos para a vaga que você quer para o ano seguinte, mandar na hora certa, e você vai começar a conhecer gente, você conversa com as pessoas e tal. Eu desconheço, eu conheço um monte de gente que fez o Alternate Pathway aqui em Harvard, tanto no Brigham, quanto no Mass General, quanto, enfim, Beth Israel. Todo mundo consegue os 4 anos. Pode não ser na área, pode ser que nem todos sejam naquela área que você queria. Então, se você vem com uma mentalidade aberta para, isso aqui não é a área ideal que eu quero, mas eu gostaria, eu faria isso também. Aí você vai dar muito certo aqui, né? É isso. Eu queria até fazer 3 comentários nisso que tu disseste, que são assim, eu fiquei pensando. Primeira coisa, isso de a gente ter esse medo, né? Será que a vaga vai estar disponível depois do meu 1º ano? Vai aparecer ou não? Tem 2 partes importantes disso. Primeiro, eu também ainda não conheci uma pessoa que tivesse vindo para a via alternativa que não conseguisse a próxima vaga. E falando com muitas pessoas que também já estão observando isso há anos, ainda não aconteceu de ter uma pessoa com nome específico e não folclórico, né? Que não conseguisse a vaga. E a outra parte importante é como as regras mudaram recentemente, né? Que no passado, se você não conseguisse a vaga, digamos, naquela instituição, isso era um problema grande,
porque você teria que procurar uma vaga talvez em outra instituição e recomeçar a via alternativa. Mas isso mudou e hoje a pessoa pode fazer a via alternativa em até 2 instituições, que dá muito mais liberdade para o candidato, né? Sem dúvida. Isso é muito, muito bacana mesmo. Esqueci quais eram as outras coisas que eu... Não, porque mudou. Tem outras mudanças. Podemos falar das mudanças de como era o Alternate Pathway até pouco tempo atrás. Então, agora, antigamente você tinha que fazer tudo numa instituição só, pode ser 2, como você bem me lembrou. Antigamente precisava de alguns meses de medicina nuclear. Isso. Era obrigatório. E se você até conversar com pessoas mais velhas que fizeram o Alternate Pathway, eles vão falar, tem que fazer nuclear. Sim, não, mudou, gente. Não precisa mais, tá? Eu faço medicina nuclear, porque eu gosto de medicina nuclear. Não é por obrigação, mas antigamente você tinha que dar um jeito de fazer. Então, isso também mudou. Sim. Tá? Outra coisa, antigamente você tinha que fazer todos consecutivos, você não precisa fazer os 4 anos consecutivos. Você tem até 8 anos, se eu não me engano. 8 anos. Tá? E pode ser período fazer. parcial também. Você pode fazer, 2 anos, aí você pode até voltar para o Brasil, fazer o que você quiser, depois você volta. Geralmente as pessoas fazem tudo seguido, mas não é uma regra. Então é legal, isso facilitou. E é legal também isso do período parcial, digamos que alguma pessoa queira fazer parte da via alternativa enquanto está fazendo o mestrado. Por exemplo, a Neha, a doutora Neha, lá no Boston Children's, ela trabalha agora em período parcial como radiologista porque ela está fazendo o mestrado junto. Então, isso é mais uma possibilidade interessante. E eu lembrei o que eu ia falar. O que você comentou sobre a flexibilidade é a parte mais importante, talvez, da pessoa que está vindo para a via alternativa. Ela está consciente que, se ela for flexível em relação a quais fellowships ela vai iniciar, pelo menos, a via alternativa, ela tem muito mais possibilidade de conseguir uma vaga boa e depois continuar numa instituição que é do agrado dela. Isso é muito bacana. Uma coisa muito importante, eu vou falando aqui, que à medida que eu for lembrando, porque eu quero ter certeza que a gente comente sobre isso, tá? Tem muitas áreas na medicina aqui nos Estados Unidos que, se você é formado no Brasil nessa área e você aplica para fellowship, eles não aceitam. Tem fellowship, tem outra, não estou falando de radiologia, mas culturalmente tem várias áreas aqui que eles só aceitam candidatos que têm treinamento daqui. Ah, sim. Isso é verdade. acontece. Não são todas, isso está mudando, que tem outras áreas, tem outros alternate pathways agora que estão surgindo. Da radiologia, o nosso é o mais antigo, mais clássico, mais bem estabelecido, então está começando a mudar. Mas você pode ouvir de gente falando, não, mas você precisa fazer residência de outros... residência ter sido nos Estados Unidos. Não, gente. Você não precisa ter experiência nos Estados Unidos antes para aplicar para essas vagas. Porque a grande barreira é o primeiro ano, né? Como que você passa a porteira e entra no sistema, entendeu? Sim. Você pode ter só cartas de recomendação brasileiras, porque para aplicar você precisa de 3 cartas de recomendação, seu currículo e um personal statement, que é basicamente a cartinha escrevendo por que você acha que aquela vaga é importante para sua carreira e por que você é um bom candidato para lá. Aí você fala, poxa, mas quem que vai escrever essas cartas para mim? São pessoas que trabalham com você ou trabalharam no Brasil mesmo. Sim. E tá tudo certo, tá? Se você tiver experiência aqui e tiver gente, fez observership, você fez qualquer coisa dentro da área médica aqui que tem alguém que possa falar para você, ótimo, mas não é obrigatório. Sim, exatamente. E entrando nisso, Tiago, isso é uma dúvida que as pessoas têm, porque elas pensam assim, nossa, eu vou fazer um fellowship em radiologia nos Estados Unidos, eu devo ter que ser assim, o ganhador do Nobel da Paz. Tem que ser, sabe? E eu sei que tem que ser muito bom, mas quais são as coisas que você acredita que foram fundamentais no seu currículo ou para qualquer pessoa que vá tentar vir, que ela tenha? Olha, você tem... O que os meus program directors, eu estou no 4º ano já de fellowship aqui, viu? O que eles mais valorizam é a pessoa que é um team worker, sabe? Você tem que ser uma pessoa legal de trabalhar. É muito mais importante para eles do que você ter um currículo com 800 artigos citados e não sei. O importante, gente, é porque é puxado. Entendeu? É puxado, são bastante horas de trabalho. Então, você tem que ter, o ambiente de trabalho tem que favorecer você a ser produtivo, fazer seu trabalho direitinho. E isso só acontece melhor se você estiver cercado de pessoas que, se precisar de ajudar, que elas te ajudem, entendeu?
Então, eu acho que é basicamente isso é o que ele mais, na minha opinião, é o que eles mais procuram. Assim. Sim. Você acha que tem um número mágico de artigos que é preciso para fazer isso? Olha, gente, se vocês quiserem conselho de como publicação, melhorar currículo, não vem me perguntar. Já fala com a Jade, que ela vai poder falar muito melhor do que eu, porque eu realmente, minha carreira até... Agora eu estou começando a fazer algumas coisinhas, mas até antes de eu entrar nos fellowships, nos primeiros anos, eu era mais focado na assistência clínica mesmo. Eu, tenho nenhuma, não tinha perto de zero, assim, citação de nada. Isso não foi determinante no eu conseguir a vaga. Eu adoro dar um exemplo. Eu tinha, acho que, dois artigos em que eu participei, eu não sou o primeiro autor de nada, e... Os 3 departamentos em que eu estou agora, tanto de cardiovascular, que eu fiz em 2023, como medicina nuclear, que eu estou fazendo 2 anos agora, quanto o abdominal imaging, que é o próximo fellowship que eu vou fazer, você sabe quantos entrevistadores perguntaram alguma coisa do meu currículo? Zero do meu currículo da parte de pesquisa, assim. Sim. Porque no fellowship, para residência é diferente. A Jade, ela vai falar e explicar isso para vocês em um outro momento, mas para fellowship não é importante, não. Mas, assim, é importante a gente falar aqui o que foi, então, que fez o Thiago ser tão especial e conseguir... Porque, olha, ele não vai falar, né? Porque ele é uma pessoa muito humilde. Mas, assim... A primeira vez que eu e o Thiago nos vimos pessoalmente, nós fomos para o RSNA, foi em 2022, eu acho, né? 2022? E o Thiago saiu de lá com quantas entrevistas, Thiago? Ai, nossa senhora, é verdade, é conexão, gente. Já quer chegar no ponto de networking. Networking é tudo nesse país, assim, sabe? Então, você vê, você consegue networking por pesquisa também, é um jeito ótimo de conseguir networking, mas eu acho que o legal de falar aqui é que tem outras formas de você conseguir networking, né? Eu fui para o congresso, eu conheci aí, foi quando eu e a gente já estudava junto, mas a gente não se conhecia pessoalmente, nos conhecemos pessoalmente lá. E aí a gente começou como se faz networking, uma das formas, né? Você pega as pessoas que trabalham nas instituições que te interessam, e esse congresso é gigante, então tem gente do país inteiro. Aí você vê, essa pessoa está dando palestra, vai dar uma aula de não sei o que lá aqui na sala tal. Aí você vai lá, assiste a palestra, e você simplesmente, depois que acaba a aula, você vai lá e fala, você se apresenta, olha, eu sou radiologista no Brasil tal, adoraria vir para cá, quero expandir minha carreira, trabalhar não sei o que tal. Pronto, a pessoa te dá o cartão e você começa a mandar e-mail. É simples desse jeito. Eu fiquei chocado, porque eu não sabia o quão fácil e o quão natural é fazer isso aqui, porque no Brasil não é diferente, a gente fica meio, parece que você está meio que se oferecendo, na verdade você está, mas está tudo bem. Tá tudo bem. Mas no Brasil não é tão comum assim fazer isso, não tanto quanto aqui. E foi assim, aí eu peguei, eu saí de lá, tinha conexão em Seattle, pra você ter uma ideia, o attending lá de Seattle, ele veio assim, ele se apresentou, já falou, quer ir lá trabalhar comigo? Isso aqui deu o cartão, vamos fazer fellowship lá. Emory também, gente, do país todo, assim, Nova York, então é bem, o mercado está super bom, tanto para emprego quanto para fellowship, tá? Porque os residentes têm muito emprego, então tem vários residentes que fazem radiologia aqui, que eles vão direto trabalhar, porque os salários são bons. E aí os hospitais ficam sem fellow. Então, eles facilitam, eles querem trazer gente boa para vir trabalhar. Sim. Não sei se me atropelei, Jade. Não se atropelou. Mas, na realidade, Thiago, o que eu ia falar, até o networking, ele é um reflexo de outra coisa, né? Assim, o que o Thiago tinha, a meu ver, né? De tão especial. Porque não é qualquer pessoa, sinceramente, Thiago, não é qualquer pessoa que vem e consegue os resultados que você conseguiu tanto naquela época quanto atualmente, que a gente ainda nem falou dos resultados atuais. mas desde aquela época, o que o Thiago tinha de tão diferente? O Thiago, ele já estava com tudo pronto e tudo muito bem feito, pronto, né? Não só simplesmente pronto. Ele já tinha as provas todas quando ele foi para procurar as oportunidades, né? O Step 1 e Step 2, que são as necessárias para, né, fazer a certificação. Sim. Ele já tinha um inglês muito bom, excelente, né? Não era um problema algum, né? Conversar com o Thiago, entender alguma coisa que ele falava, porque ele conseguia mostrar o que ele tinha também na forma que ele se expressava. Ele já tinha a experiência do fellowship do Canadá. Isso foi, assim, extremamente importante também. Então, é uma pessoa que chega e ela já chega como alguém que vai acrescentar aquele local. Eu acho que isso teve uma importância gigantesca. E a outra coisa também, aí entrando no networking,
o Thiago também foi atrás de conhecer as pessoas certas para também ele se sentir à vontade, eu acredito, nesse congresso para ir falar com as pessoas, Sem né? dúvida, Com sem quem são as dúvida. pessoas que a gente vai falar e como é que é essa abordagem dos possíveis entrevistadores ou pessoas que vão nos oferecer a vaga. Então, acho que isso tudo foi muito Sem importante. dúvida. E é um bom exemplo de falar, você tem que estar pronto, você falou certíssimo. Você tem que estar com a documentação pronta. Tipo, por exemplo, se ele falar, olha, eu tenho uma vaga para agora, daqui a alguns meses. Você consegue vir? Porque aí você fala, eu consigo. Porque se você não tiver feito as provas demora meses para fazer, para todo mundo. Então, às vezes, você vai perder uma janela ali de uma vaga que abriu porque alguém desistiu, alguma coisa assim. Você pode pegar essa oportunidade. E aí isso acabou que... Eu tenho um exemplo disso. Como aconteceu essas oportunidades eu estava pensando em ir para Seattle, porque por causa por causa dessa oportunidade que surgiu lá. E aí eu peguei o meu CFMD Certificate, eu não tinha pedido a solicitação ainda, porque cada parte a gente paga mais taxa, aí tem um tempo de processamento, aí chega, isso leva tempo. Só que eu já comecei a fazer isso por causa dessa potencial vaga em Seattle. Eu consegui meu certificado, só que aí eu só não fui por um motivo de visto, que o visto que eles estavam oferecendo não era um visto que eu queria. Então, acabou que eu fiquei pronto. Só que aí, menos de um mês depois, o Bruno Lima foi quando ele apareceu no Instagram, porque a gente que é do meio, você acaba, quando você começa a pesquisar essas coisas, você começa a conhecer as pessoas que falam sobre isso. E aí, sabe quem que me mostrou essa vaga que o Bruno estava falando? A Jade. Que a gente era amigo. Ela teve um grande... Jade, você é incrível. Você teve uma grande diferença na minha vida, porque a Jade conversou muito comigo, porque a gente é amigo faz bastante tempo, e falou, vamos, vai ser legal, vem para cá, para os Estados Unidos. E cá estou. Thiago, mas é engraçado, porque naquela época, eu lembro, hoje a gente olhando em retrospecto, parece que faz milhões de anos, sinceramente. Mas eu lembro da gente conversando e o Thiago falando... Será que eu aplico? Acho que não. Acho que não. Outro país, mudar de país de novo. Nossa, entendeu? Será? É Harvard, é isso, é aquilo. E aí, olha só. E aí, exatamente sobre isso, Thiago. Você achava, quando você começou isso tudo, que você ia estar onde você está hoje? Nossa, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, porque eu tinha ideia de Harvard que só PhD, sei lá, entrava aqui. E, de novo, eu sempre vi esse negócio da pesquisa, né? Porque Harvard é uma instituição que faz muita pesquisa, então quem está de fora não sabe que tem muita gente normal aqui dentro. Você possa falar desse jeito, entendeu? Eu me considero um candidato normal. E, gente, deu tudo certo, é isso que eu quero falar. Claro, se vocês gostam de pesquisa, ótimo, gente, façam, entendeu? Mas o meu ponto aqui é que não necessariamente... Se você não faz pesquisa, não se sinta que você não tem chance, que tem muita. É isso que é o ponto, tá bom? Não estou falando que pesquisa é ruim, pesquisa é bom sempre, tá? Eu vou começando a fazer pesquisa agora também, então, e aí, tá bom? Então, eu estava pronto com esse FMD Certificate. Aí o Bruno, a Jade me mostrou lá, me mandou a vaga que abriu, que o Bruno mandou, e o Bruno falou, gente, a vaga está aberta agora de urgência, a gente só precisa, mas tem que ter feito as provas porque o timeline é curto. Não dá, a gente não consegue esperar as provas. E eu tinha tudo pronto. Falei, caramba, mano. Aí eu mandei as documentação. Na verdade, assim, liguei, falei um monte com a Jade, ela me convenceu. Tá, vamos ver o que é. Aí eu falei com o Bruno. Aí o Bruno também falou um monte na minha orelha, de um jeito muito bom. Claro, falou, vem, Thiago, vem, não sei o que lá. Aí eu mandei um e-mail no domingo para a pessoa responsável, para o meu antigo Program Director, né? Marcou a entrevista na quarta-feira, 3 dias depois. Nossa. Aí eu entrevistei de manhã com 6 pessoas, acabou meio-dia. Eles me ofereceram a vaga 4 horas da tarde, do mesmo dia. Eu lembro de muito é muito rápido. Gente, quando eles precisam aqui, gente, eles não perdem tempo, não, vou te falar. Isso é uma cultura geral. Quando eles precisam assim. E acham o candidato perfeito também, não tem debate, né? Não tem debate, infelizmente. E, Thiago, então vamos organizar então essa história um pouco para quem não... Porque às vezes a gente acaba pulando porque a gente conhece porque é tão óbvio, a gente vive isso há tanto tempo que parece que é óbvio, mas é bem trincado. Então vai lá, já então, vai me guiando. Você fez a Unicamp, radiologia, aí depois fez... medicina na Unicamp, depois radiologia na Unicamp. Ficou ainda quantos anos no Brasil? 6 anos trabalhando no Brasil. 6 anos no Brasil. E era numa área específica? Era mais radiologia geral, assim, né? Ela dava tudo, raio-x, ultrassom, toma ressonância e tal.
E trabalhava tanto em serviço público quanto privado. Bom, legal. E aí, depois disso, você foi para o Canadá? Isso. Quanto tempo no Canadá? Fiquei 1 ano no Canadá, fazendo body imaging, né? Tá. Que é a imagem de tórax, abdômen e pelve. Sim. É um fellow mais geralzão, assim, sim, mas Sim, entendi. E aí, de lá, você chegou no Brigham and Women's? Isso. Aí eu fui 22, 23 foi o Canadá, daí minha vida em Boston começou em 23, em julho de 23. Sim. É. E aí fez 1 ano de cardiovascular imaging. Cardiovascular imaging, isso. E aí agora está terminando fez mais 2 anos de nuclear medicine, isso, né? no momento estou completando o meu 2º ano. E lembra que aqui ano é de julho a junho, tá, gente? Eu sei que é confuso também para quem é brasileiro que não está aqui. Mas então, aí eu já tenho 1 ano e meio, pouco mais de 1 ano e meio de medicina nuclear. Vou me formar em junho agora. Ou seja, vou concluir meu 3º ano aqui e vou começar o meu último, que vai ser abdominal imaging, que é o último. Eu estou fazendo tudo no Brigham, tudo aqui no Brigham. E outro comentário, não sei se você quer entrar nessa parte ou não, mas o Tiago, ele está ainda fazendo fellowship porque ele quer. Tem isso também. Gente, porque o mercado está muito aquecido. A gente tem uma projeção de precisar, tem muitas vagas, assim, em todas as especialidades, subespecialidades da radiologia pelo país, né? Então, assim, por exemplo, teve um contratado que saiu da imagem cardiovascular. E aí, tipo, eu estou dando exemplo da cardiovascular, mas isso acontece em todas as divisões, entendeu? Sim. Aí ofereceram uma vaga para mim, falou, meus antigos chefes, isso foi, tipo, no começo do ano? Faz uns meses. Sim. Eu tô ficando meio confuso aqui. Mas aí falou assim, Tiago, quer vir? Vem trabalhar com a gente. Só que eu quero completar esse meu treinamento, porque eu gosto muito da área de imagem e oncologia, e tanto medicina nuclear quanto abdômen, eles só fazem muito isso, eles são muito ligados nisso, enfim. Então, não foi interessante, não achei interessante para mim parar de fazer meus fellowships e vou começar a trabalhar. Claro que o salário ia ser muito melhor e tal, só que eu tô meio que seguindo o meu sonho de completar o treinamento. Aí eu tenho uma ótima relação com eles. Falei, olha, é muito ruim você olhar um chefe que você gosta muito e falar, olha, me perdoe, gosto muito de você, mas eu vou continuar treinando. Então, eu já neguei essa oferta. E agora, por exemplo, eu estou terminando o nuclear, agora estou começando a aparecer as ofertas da nuclear. Então, já apareceu, né, tipo, se aparecer oferta agora, não faz seu último ano, não, vem para nuclear. Eu vou agradecer e falar, eu quero terminar meu 4º ano. O ponto é que tem bastante emprego, gente. É isso que a gente está focando aqui, entendeu? Tiago, e em relação à parte da via alternativa, que é confuso, né? Assim, quando você estava começando esse processo, tinha alguma dúvida que você tinha mais em relação à via alternativa? Qual era o seu plano nisso? Eu acho, na minha época, já, que eu acho que só dá para ter dúvida se você sabe que existe. Eu não sabia nada, gente. Nada. A ponto de que eu consegui esse fellowship, o primeiro no Canadá, e eu fui para resenhar com a mentalidade de conseguir fellowship, mas assim, outros fellowships, mas para conseguir carta de recomendação com experiência de trabalho americana, para aplicar para o médico da residência, para voltar a fazer residência de novo. Porque eu estava naquela coisa. Claro, tinha hora, é incrível fazer residência aqui. Mas não é o seu caso, né? Não é meu caso. Esse outra parte, que esse caminho que é super comum, super validado e super bom, eu não tinha a menor ideia. Aí teve um outro amigo meu também lá no congresso, que ele também, né, a gente conversou bastante, me ajudou bastante. Otávio, um abraço para você, Otávio, tá? Mas aí eu falei para ele na época, eu falei, mas não, eu quero fazer fellow aqui nos Estados Unidos para conseguir carta de recomendação para residência. Ele falou, Tiago, para de ser maluco. Você, tipo, o que ele queria dizer, o mercado está muito grande, faz alternate path, você já é radiologista, faz os 4 anos de fellow, vem para cá, entendeu? Então, ou seja, eu não sabia pouquíssima coisa. Se ele não tivesse, né, se eu não tivesse tido essas intervenções dos amigos, eu provavelmente não ia estar exatamente onde eu estou hoje. Entendeu? Sim. Isso é a representação perfeita do que é o networking. Porque as pessoas pensam, networking é você conhecer uma pessoa famosa dali, um chefão de algum lugar, mas não, é você conhecer
pessoas. E a importância de ter amigos, né? Colegas no mesmo nível que você, que vão simplesmente te dar a informação, né? A importância de ter essas pessoas guiando a gente. Isso assim, eu tenho 1000 exemplos na minha trajetória, mas é bom mostrar os exemplos de outras pessoas, o quanto foram ajudadas por ter esse conhecimento que outros deram para elas. Sem dúvida. Isso foi me ajudado lá. A Jade também, de ter amigo que também meio que está no meio e fala, não, vai, de estimular a gente a fazer, porque essas mudanças, gente, demora, envolve energia, tempo, dinheiro para caramba. Então, você tem que querer muito, Então, até você chegar nesse ponto de querer muito, você tem que conversar com um monte de gente. Então, por isso que é fundamental, entendeu? O Bruno também, na época, o Bruno Lima me ligou e conversou, não, Thiago, vem, é legal, você vai gostar daqui e tal, Então, essa parte foi muito importante na minha trajetória. Thiago, em relação ao perfil do candidato, né, a pessoa que está cogitando vir para cá, você tinha muitos contatos nos Estados Unidos? Foi esse seu diferencial para conseguir a sua vaga aqui? Não, muitos não. Tive um contato importante, que foi o Bruno, como eu falei aqui, né? Bruno, de novo, um abraço para você, meu amigo. Mas assim, obviamente que ter contatos ajuda muito, mas não necessariamente. Eu tenho, não a minha história especificamente, mas eu tenho outros fellows lá no Brigham, que eles simplesmente aplicaram para as vagas do zero, assim, digamos assim, e conseguiram, entendeu? Sim. Então, o ponto mais importante é que, obviamente, ajuda. Se vocês puderem construir essas conexões, ótimo, mas não é mandatório, não é totalmente necessário. Tá? E, assim, você acredita que tem que ser uma pessoa de muito renome no Brasil para conseguir uma vaga na via alternativa, carreira estabelecida há anos? De forma alguma. Claro que ajuda também. Tem espaço para todo mundo. Gente, o país é muito grande. Tem espaço para todo mundo. O importante é você ser, né, competente, fazer seu trabalho direitinho, pensar no paciente, sabe? Ser um bom radiologista, ser um bom médico, só isso. Isso não é... Isso aí você pode ser desde o primeiro dia que você forma. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. Acho que é isso que eu gostaria de passar. E como foi essa adaptação na parte técnica, né, em relação ao seu trabalho como radiologista no Brasil e o trabalho como radiologista aqui nos Estados Unidos? Para mim, o que mais pegou, que você precisa adaptar, foi que é muito mais... o giro é muito mais rápido, você lauda muito mais exame, mas também porque os lugares que eu trabalhava no Brasil, você digitava tudo, não tinha como é que fala isso, meu Deus? Né? Aqui você fala no microfone, gente, e é muito mais rápido laudar desse jeito. Só que aí também tem o outro lado, que você lauda muito mais exames. E nos lugares que eu trabalhava no Brasil, era tudo ou escrevia ou digitava. Agora está mudando, eu sei que já tem hospitais no Brasil que tem dictation. Desculpa, mas isso é importante. Mas é rápido, para adaptar é rápido e é uma maravilha. Eu acho que todo lugar tinha que ter isso e você treme um pouco no começo, mas depois, rapidamente, a gente se adapta. Sim. E ninguém espera que você saiba logo de cara também. Sim. Você diria que demorou, assim, quanto tempo para você se sentir um pouco mais à vontade no seu trabalho? Primeiros meses, já, 1 mês, 2, já estava bem melhor. Já estava bem melhor. E claro que tem que você fazer a mudança do inglês, do português médico para o inglês médico, porque não é tão direto assim, entendeu? Mas isso aí você aprende errando. Você vai vendo os seus attendings, as correções do seu laudo, e aí você vê, entendi, é assim que descreve isso. E você vai vendo os laudos anteriores, você vai ver tudo... Os termos mais comuns vão aparecendo, está vendo tanto, que vai incorporando. Isso é mais rápido. Sim. Eu acho. E o que é bom também é que no próprio no software que eles usam, né? Quando você vai falando, às vezes a gente pensa, meu inglês tupiniquim aqui, vai sair escrito errado, mas não, o software coloca direitinho as palavras, é maravilhoso, você não tem que ficar se desesperando para escrever. Como é que eu escrevo true, thorough? Não tem isso, já sai. Exatamente. E também tem o outro lado. Tem uns errinhos sim, então você vai... Sim. Mas todo mundo que usa dictation se acostuma a fazer correção, né? Você lê de novo,
obviamente, para evitar que tenha erro de gramática, alguma coisa ali. Então, tem uns errinhos, mas você aprende a corrigir rapidamente. Isso faz parte da sua rotina depois. Sim. Só que isso acontece até com os nativos, gente. Gente que fala inglês, nasceu falando inglês, esses errinhos é inevitável. Então, não é associado a sotaque. Não é porque, meu inglês é ruim, por isso tem erro. Não. Os americanos acontece isso com eles também, já vi vários. E, Thiago, outra coisa que a gente fica pensando, né? Será que eu vou passar por isso tudo e no final eu não vou estar satisfeito? Eu queria saber, hoje você está feliz? Não, mas com certeza, assim, gente, a decisão de mudar para o exterior, obviamente, é muito pessoal. Você tem que saber que vai ter coisas que vão ser muito melhores e vai ter coisas que não tem como você ter se você decidir morar aqui. Não vai ser 100% igual, tá? Por exemplo, família é um problema muito com a presença, a ausência da família. Então, se você é uma pessoa que você não consegue se ver longe dos seus familiares, né? Não estou falando família imediata, não estou falando da família que você traz para cá, a família que fica, né? Quase Sim. sempre tem uma família que fica. Sim. Se você acha que você não vai ser muito sério isso para você, talvez não seja a melhor ideia você vir, mas isso aí não tem como, né? Isso aí só cada um, você tem que decidir por você. Sim. Tirando essa parte, a parte profissional é ótimo. Eu adoro Boston, já fiz amigos aqui, tenho amigos muito queridos hoje, então amizade, claro que a gente sente saudade dos amigos do Brasil, mas dá para fazer amigos novos, sim, tá? E tem muita gente do mundo inteiro aqui que está em situação parecida de imigrante e tal, daí a gente acaba se conectando mais fácil, assim, também. Então, sim, hoje acho que eu sou muito feliz. Graças a Deus, que bom, Thiago. Exatamente. É. E Thiago, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas quais foram as maiores dificuldades nesse processo para você? Dificuldades, deixa eu pensar. Entender todas as... cada divisão, cada vaga que você aplica tem regrinhas diferentes, entendeu? Entender que tem flexibilidade. Se eles precisam de você, gente, as regras não são... assim, muito rígidas. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Por exemplo, eles exigem, qualquer lugar vai exigir 3 cartas de recomendação, tá? Só que nós sabemos que no Brasil pouquíssima gente fala inglês, né? Então você tem que ter uma sorte, digamos assim, de ter pessoas que trabalharam com você, de conseguirem escrever uma carta para você em inglês. Não é todo lugar que vai ter isso, entendeu? Então, tem lugares que exigem, por exemplo, tá esse escrito, você vai olhar na vaga, tá assim, uma das cartas de recomendação tem que ser do diretor da sua residência. Aí, cara, aí a pessoa vai falar assim, mas meu diretor da residência não fala inglês. Não tem problema, sabe o que você faz? Você manda um e-mail para o Program Coordinator ou para o Program Director, que é a pessoa que te contrata. Quando eu falo Program Director, é a pessoa que vai falar, pode vir para o Fellowship ou não, tá bom? Você fala, olha, eu posso mandar 3 cartas de pessoas, outras? E geralmente vai falar, pode. Tá escrito na regra, mas você tem que ir atrás, entendeu? Você meio que... Sim. Tudo depende, é isso que eu tô falando. Então, não se assuste na hora que você vê essa parte é difícil você vencer esse medo e você tem que ter a cara, dar as caras e perguntar e mandar e-mail que você consegue. É isso que eu não sei se ficou claro. Não, ficou claro, sim. E o outro detalhe é ter pessoas que nos deem essas informações também, assim, colegas que já fizeram a via alternativa, isso tudo poupa um tempo, você ter alguém lhe guiando, ter amigos que estão lhe ajudando, isso tudo é muito importante também. Sem dúvida, sem dúvida. Da mesma forma, você vê, vocês estão aqui, você vê, a Jade está fazendo isso incrível, essa iniciativa de ajudar tanta gente aí, vocês já estão conseguindo essa informação de primeira mão, entendeu? Pode procurar em Google, se você procurar aplicação para Fellowship de Radiologia, você não vai achar isso em lugar nenhum. Assim, entendeu? Você vai achar os sites das instituições, você vai achar as regrinhas lá. Regras, Aí você vai falar,
puta, tem que ter uma cartinha e não sei o que lá, não sei como fazer isso. Aí a pessoa fica desencorajada para aplicar. Exatamente. Né? Tem que ter alguém falando, não, eu tô aqui, dá certo. Tem que ter uma... Sim, então, sim. E certeza. Tem outros detalhes, assim, que nós vamos descobrindo no caminho, né? Perguntando, por exemplo, a questão de você precisa ter feito a residência ou pode ter feito a especialização. Isso é uma dúvida frequente que a gente teve que pesquisar muito para descobrir. Hoje em dia a gente já sabe a resposta. Sim, é possível você fazer a via alternativa, mesmo que você tenha feito especialização e a prova de título. Então, isso é uma dúvida muito frequente. A outra dúvida que as pessoas têm também é se eu não vier com um visto H1B, né? Se eu vier com visto J1. Isso é uma coisa, uns detalhes a mais que talvez as pessoas ainda não saibam bem, mas se eu venho com visto J1 e depois eu vou ter que pagar aquele home requirement, que você é obrigado com o visto J1 a voltar para o seu país por 2 anos, né? E a outra opção é pegar um waiver, né? Que é pegar uma autorização do governo para que, em vez de você voltar para o seu país, você trabalhe nos Estados Unidos por 3 anos numa área que é underserved, né? Uma área com menos densidade de radiologistas ou menos densidade de médicos, enfim. É possível você conseguir o seu waiver, e eu conheço vários já radiologistas brasileiros que já conseguiram seu waiver. É chato, é um problema, mas se você tem essas informações, conversa com as pessoas, você entende que todos esses obstáculos que às vezes fazem a gente desistir são possíveis de ser contornados também. E vale lembrar, gente, que H1B, o meu visto é H, é um visto que não precisa, não tem esse pré-requisito do J1, sim. Mas dá para conseguir visto H, sim, se você pesquisar sobre isso, visto H para fellowship e tal. Você vai ver, é difícil, tem pouco hospital que oferece. De novo, lembra, tá batendo de novo aquela regra do depende. Sim. Tudo depende. Se você fuçar, você consegue achar lugar aqui que vai, sim, te dar um H. E aí, tem gente que fala, mas o H depende, tem áreas que você pode ficar com medo do hospital não dar o H por alguma outra questão política e, sim, tal, tá? Mas não, lembra que no nosso caso a gente é healthcare. Então, a nossa área de medicina é uma área de necessidade crítica aqui. Uhum. Então, ainda é fácil. O meu ponto é que ainda é fácil. Se você quiser achar lugar com visto H, você consegue, não se preocupe. Sim. Exatamente. Não sei se ficou claro. Isso é um assunto complexo, né? Tem muitas nuances, os vistos possíveis, como é que você faz para aplicar para um green card, mesmo antes de vir, caso você queira. É possível que você já esteja elegível a isso, ou aplicar para o green card estando aqui, as vias, né, de aplicação, EB, enfim. Eu gravei recentemente, Thiago, uma aula explicando todas as opções de visto, todos. Então, já fiz, estou chovendo no molhado. Então, eu vou também postar um link explicando esses detalhes. Não sabia dessa parte. Que eu sei que isso é uma parte muito confusa também. Então, tá. Mas visto, gente, não se preocupem com isso. Vai ter um visto, vocês vão conseguir, dá para vir. Essa parte, de um jeito ou de outro, vai dar certo. Sim. Esse que é o ponto. E, Thiago, se você pudesse dar um conselho para você mesmo, quando você estava lá no comecinho pensando nisso tudo, né, de fazer a via alternativa ou não, que conselho você daria? Nossa, bom, se eu fosse uma pessoa que não tivesse o inglês bom, eu ia começar a trabalhar e melhorar o inglês, uhum, tá? Isso é importante. Importante que, gente, olha, atender telefone é complicado. Não, e eu já tinha o inglês bom, falando sério. E telefone é uma coisa, porque você precisa funcionar, o choque é grande pra gente, que eu já escutei história de outras pessoas que não estão acostumadas a trabalhar e funcionar em inglês, né? Uhum. Então, acho que isso é uma coisa importante, né? E é isso é uma pessoa legal de se relacionar no trabalho, que isso é o mais importante. Saber, tipo, vou entrar num fellowship de abdômen, mas eu não sei nada de mais de abdômen, vou começar a estudar. Isso não. Ninguém espera que você saiba, uhum, já venha sabendo, porque o propósito de fellowship é treinamento. Fellowship é treinar, tá? Uhum. Então, não adianta você ficar, vou estudar um monte. Não. Foca no inglês, foca em ser uma pessoa legal. É isso. Sim. Né? Disso eu sou culpada também, de ficar achando que tem que chegar no lugar já sabendo. Ah, é?
Mas não, isso é totalmente verdade. Aqui, quando você chega para um fellowship, para o treinamento que seja, eles vão lhe treinar, de fato. Não é, né, esperando que você já funcione como um preceptor. Não é isso. Uhum. E Tiago, também, em retrospecto, pensando em tudo que você viveu até hoje, onde você está agora, você se arrepende? Nossa, jamais. jamais. Aqui eu me sinto valorizado, sabe? Aqui eu me sinto valorizado. Uma coisa... eu vou te dar exemplo, quando eu estava lá em Campinas e região trabalhando, foi uma das coisas que me deixava mais triste da parte profissional, assim, é que eu já vi lugares, gente, já teve história de, por exemplo, eu conversar com o dono de uma clínica em Campinas e a pessoa fala, sem problema nenhum, olhando para você, fala, olha, eu prefiro contratar um radiologista que laude muito rápido e que tenha laudos medíocres do que um radiologista que é mais devagar, mas que tenha bons diagnósticos diferenciais. Isso, para mim, foi um sinal de que daquele lugar não representava o que eu achava que eu tinha que ser, como eu achava que eu tinha que funcionar na radiologia. Então, esse foi um dos grandes fatores que me faz gostar muito de estar aqui. Eu me sinto valorizado profissionalmente, sabe? Uhum. Então, é isso. Então, então não me arrependo, não. Sim. Então, eu lembro disso todo dia, né? Como é bom trabalhar aqui nesse sentido. Sim. E, Tiago, você tem alguma mensagem final para o radiologista brasileiro que está cogitando fazer essa via e ainda está em cima do muro? Cara, olha, não tenha medo, gente. Tudo depende, entendeu? Cara, mas eu não tenho treinamento no exterior. Não tem problema, depende. Tenta, faz os documentos, faz as provas, porque tem um monte de gente que vem e não tem treinamento. Ai, mas eu não sei se eu vou gostar dessa área. Cara, tem um monte de área disponível que tem vaga. Você vai achar uma área. Tem mama, aqui tem fellow de mama, fellow de abdômen, tórax, intervenção, radiologia de emergência. Tem tanta área. Tipo, que não é possível. Tipo, você gosta de radiologia, você vai gostar de umas 2, 3, 4 áreas diferentes, entendeu? Então vai ter lugar. Então não perca tempo, eu diria. Não perca tempo porque o mercado está numa onda. Todo lugar que você vê sobre o mercado da radiologia aqui nos Estados Unidos está numa onda de uma necessidade gigantesca de médicos. Sim. O ideal seria fazer o quanto antes a sua preparação para já poder vir, entendeu? Sim. É isso, mais ou menos isso que eu acho que não tenham medo, vai dar certo. Tiago, muito obrigada por tirar o tempo para falar comigo, contar essa história que eu admiro tanto. É uma alegria, já te falei isso outras vezes, mas também para qualquer pessoa que queira ouvir. É uma grande inspiração ter amigos e pessoas que, assim, tocam a nossa vida e a gente consegue observar a trajetória delas de muito sucesso para aplaudir e também para aprender, né? Acho que isso é um dos maiores benefícios que eu não entendia antes de vir para cá. Como a gente tem essa oportunidade incrível de conhecer pessoas e aprender com elas que talvez a gente nunca fosse ter se a gente não tivesse colocado, né, fora da nossa zona de conforto, né? Procurando novos lugares, a gente encontra também pessoas que estão procurando se desenvolver, melhorar, enfim. Muito obrigada mesmo por estar aqui comigo. E por todas as coisas que a gente já viveu e ainda vai viver junto. Imagina, mas que é isso? Eu que agradeço. Eu que admiro muito mais ela, gente. Residente, deu match em radiologia no Brigham. Gente, você tem noção? Isso é um fato incrível. É incrível. Isso é incrível, gente. Isso é incrível. Você me inspira todos os dias. E, né, a gente nunca teria se conhecido se não fosse esse processo, gente. Né? Então, a gente ganha amigos no processo. Isso é muito legal também. Eu que agradeço. Que vocês precisarem, estou sempre aqui. Se alguém quiser falar comigo, pode, meu contato e tal. Eu estou sempre disposto a ajudar, quiser saber mais, tá bom? Eu gosto muito de compartilhar minha experiência e acho muito legal essa iniciativa que você está fazendo, viu? E já está incrível, eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso na tua vida, que você é uma profissional incrível, tá bom? E você inspira todo mundo à sua volta. Obrigado. Muito obrigada, Tiago. E, pessoal, para encerrar, eu preciso dar um disclaimer, né? Por mais que nós dois façamos parte do Brigham and Women's, o curso que será lançado e essa gravação, nada disso é representativo do Brigham and Women's em si, né? É somente nossas opiniões próprias
Nós só somos muito afortunados de termos sido aceitos por essa instituição. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Obrigado, gente.